Bom dia, meus amores. E aí, tudo bem? Espero que sim, todo mundo com saúde e bem, não é? Pessoal, vamos começar hoje com a correção da atividade anterior de geografia sobre os vegetais para a gente encerrar o conteúdo. Então, abram aí na página 53 e vamos na correção, tá? E assim, na árvore estão embaralhadas as letras das principais formações vegetais do Brasil. Desembaralhe-as e escreva as palavras nos espaços abaixo. Depois associe as suas características. Bom, aí tem aí a árvore 1, árvore 2, árvore 3, 4 e 5. Na 1, quem colocou cerrado está correto. Na 2, campo. Na 3, pantanal. Na 4, caatinga. E na 5, floresta. E tem as características de cada uma delas. Não era assim? Tinha lá vegetação formada por árvores de porte pequeno e espinhentas. Na época de seca, as plantas perdem suas folhas. Que vegetação é essa? Pronto, quem colocou a 4 está correto. E aí ficaria 4, 5, 1, 3 e 2, tá? Vamos para frente porque tem muita leitura hoje, tá bom? Na 54, tinha para você relacionar pintando de azul que tivesse relacionado à vegetação de praia e a outra marrom se fosse mangue, tá? E tem as características também à frente. Apresenta uma vegetação em terrenos alagados que consegue eliminar o excesso de sal pelas suas folhas. Que vegetação é essa? Para quem colocou mangue, está correto. A vegetação é rasteira e é comum a presença de coqueiros. Vegetação de praia, tá? Terceiro, identifique o tipo de vegetação correspondente a cada imagem. Aí tem aí A para Pantanal, B para mangue, C para floresta e D para caatinga. E a sequência ficou exatamente como A, D, B e C, tá bom? Se fez assim, tá correto. Observe abaixo o trecho da canção Da Lama ao Caos. E aí tem o trechozinho que vocês iriam ler para responder a pergunta abaixo. Que estava pedindo o quê? Agora responda ao que se pede. Escreva as principais características do tipo de vegetação citada na música. Eu vou dar aqui a sugestão da resposta para quem fez e que está parecido. Então, deixa aí, tá bom? Pronto. Vegetação que ocorre em terrenos alagados, ricos em nutrientes. O manguezal é um ambiente habitado por diversas espécies de animais, como os caranguejos, e suas plantas possuem raízes aéreas, tá bom? Bom, então aí finalizamos com essas atividades o conteúdo sobre a vegetação e a vegetação brasileira. Já vamos entrando aí na unidade 2, onde nós vamos ter como conteúdo, primeiro conteúdo, a agricultura, tá? Página 56. E vamos ler. A palavra agricultura vem do latim agro, que significa terra cultivada ou cultivável. É uma atividade praticada principalmente na área rural e corresponde ao trabalho de cultivar a terra, ou seja, preparar o solo para a obtenção de alimentos ou de matéria-prima, para as indústrias de roupas, medicamentos, alimentação, cosméticos, entre outras. Elementos como o clima, o solo e o relevo são fatores naturais que influenciam no desenvolvimento da atividade agrícola, bem como na escolha dos itens a serem cultivados. E aí a pessoa está falando assim, as pessoas que trabalham na agricultura são chamadas de, muito bem, agricultores. Quando um único tipo de produto é cultivado em uma grande extensão de terra, a atividade agrícola é chamada de monocultura, tá? Ou seja, nós iremos falar aí, para resumir já essa parte aqui, monocultura e policultura. Tudo que a gente ouve falar de mono se refere a um tipo só, de alguma coisa, tá? Então, monocultura, por exemplo, quando você vê uma plantação onde existe apenas milho, por exemplo. Então, é monocultura, por quê? Porque foi plantado apenas um tipo de elemento, tá bom? Uma plantação só de feijão, monocultura, tá? Poli, toda vez que a gente ouvir falar essa palavra poli,
vem de vários, não é assim? Então, na policultura é diferente, aí já vai existir vários tipos de plantação em um mesmo local, como vocês podem observar aí. Nós temos aí como exemplo na monocultura a plantação de cana e a policultura aí, né, com várias plantaçõezinhas aí, uma hortazinha aí com vários elementos diferentes, tá bom? Então, nós já vamos passar para frente. Deu para entender essa partezinha aí? Mono, quando é apenas um tipo de elemento, tá? Uma plantação com apenas um tipo de elemento. E policultura, quando tem várias plantações diferenciadas em um mesmo local, tá? Mas tanto na monocultura quanto na policultura, existe a agricultura familiar, que é a produção de pequenos e médios agricultores, onde o núcleo familiar e um grupo pequeno, número de empregados, produzem itens de consumo para venda que serão consumidos pela população. A agricultura familiar responde por 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil, tá? E voltando lá, gente, que eu não ressaltei, lá fala também que a monocultura geralmente é voltada para a exportação, tá? Esse tipo de plantio geralmente é para pessoas que exportam para outros lugares, tá certo? Já a policultura já é aquela plantação mais familiar, que é mais para a sobrevivência familiar, tá bom? Na página 57, tem assim, ó. Desde o período colonial até os dias atuais, o Brasil é um grande produtor agrícola especializado na monocultura. A cana-de-açúcar e o café são exemplos de produtos agrícolas comercializados especialmente no mercado externo. Hoje, a agricultura brasileira possui graus elevados de mecanização com a utilização de técnicas modernas, voltadas principalmente para a exportação. As pessoas que trabalham na agricultura são chamadas de agricultores, como nós já tínhamos visto. Faz parte do trabalho do agricultor preparar o terreno, semear, cuidar da plantação e colher os produtos. O agricultor cultiva produtos agrícolas como arroz, feijão, milho, café, algodão, cana-de-açúcar, verduras, frutas e legumes. Esse profissional precisa conhecer bem os tipos de solo e o clima adequado para cada vegetal. Exatamente, gente, porque tem vegetal que ela não se adequa a muito sol, por exemplo. Né? Então, o agricultor é quem tem que conhecer a época certa de plantar, tá certo? Quais os nutrientes necessários que estão precisando naquele solo, enfim, tá? Tem que ter os elementos essenciais, porque senão não dá certo também. Cuidados com a agricultura. Agronomia. O que é a agronomia? É a ciência que estuda as plantas e os solos, com o objetivo de melhorar as técnicas agrícolas, tá bom? A agricultura deve obedecer às regras estabelecidas para a higiene, a segurança e a qualidade alimentar. Muito importante. A segurança alimentar. Em relação à agricultura, refere-se à produção de alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população sem causar danos ao meio ambiente. A higiene alimentar. Em relação à agricultura, refere-se à produção de alimentos sem qualquer tipo de contaminação. A qualidade alimentar. Em relação à agricultura, refere-se à produção de alimentos com os padrões mínimos necessários à nutrição das pessoas. Página 58. Técnicas agrícolas. Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa utilizar algumas técnicas agrícolas no solo, pois é dele que os vegetais plantados retiram os nutrientes, ou seja, aquilo de que necessitam para se desenvolver. Existem várias técnicas de preparação, plantação e colheita dos alimentos cultivados. Elas podem ser feitas por meios manuais ou podem ser mecanizadas, utilizando-se de máquinas para arar o solo, plantar e colher. Algumas delas são, olha só as técnicas aí utilizadas. Adubação, que é a adubação? É a técnica de aplicar adubos ou fertilizantes no solo, com o objetivo de manter ou recuperar sua fertilidade. Esse adubo pode ser orgânico,
que é um adubo orgânico? Exatamente onde tem restos de alimento, cascas de frutas, fezes de animais ou químico fertilizante, tá bom? Aração é a técnica de revolver a terra para o solo não ficar compacto, socado, com o objetivo de arejar e facilitar a infiltração de água no solo para melhorar o desenvolvimento das raízes. Vocês sabiam que tem um animalzinho que ele faz esse papel também de arar? Vocês sabem? Que vive debaixo do solo. Sabe qual é? A minhoca. A minhoca ela faz isso, gente. A minhoca ela é um animalzinho muito importante lá no solo. Caplinação é a técnica de remover parcial ou totalmente a cobertura vegetal de determinados locais, por meio de emprego de ferramenta manual ou de produtos químicos, com o objetivo de ajudar o cultivo da espécie vegetal que interessa. Página 59. Aí nós vamos ter ainda a irrigação, que é a técnica de molhar o solo por meio de canos, canaletas, etc., com o objetivo de torná-lo mais fértil para o cultivo. A drenagem é o contrário da irrigação. Olha só, é a técnica de remover o excesso de água da superfície do solo ou do subsolo, com o objetivo de torná-lo mais fértil para a prática agrícola. Ou seja, existem tipos de solo, tipos de terreno que ele absorve demais a água, né? Nesse caso aí, quando há uma quantidade imensa de água, também não é possível fazer o plantio ali de uma vegetação, que não vai dar certo. Vai dar o solo muito encharcado. Então, a técnica de deixar o solo legal para o plantio, se ele tiver muito encharcado, é exatamente a drenagem. E a irrigação é mais para aqueles solos mais secos, tá bom? Agrotóxico é uma substância utilizada para combater as pragas que atacam as plantações. A teoria e a prática das técnicas de combate às pragas condenam os agrotóxicos de base química. Agrotóxico aí não é uma forma legal, né, gente? Quanto mais natural o produto for, melhor é pra gente, pra nós, né, consumidores. Não tenha dúvida. Bom, sobre a agricultura, é isso aí. A leitura é isso aí. Agora vamos resolver a página 60 já? Página 60 e a página 61, tá bom? Vamos resolver já agora? Pode ser? Eu não vou dar tempinho para vocês, vai ser naquela técnica aí que a gente vai lendo e já vai vendo aí. Porque como nós terminamos de ver o conteúdo, então nós já estamos com o conteúdo na mente, tá bom? Então vamos lá, vocês poderão responder daí, tá bom? Também, tá bom? Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver quem vai me dar a resposta correta aí. Olha só, é por meio das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir mercadorias. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Muito bem. Verdadeiro. Então, coloca o Vzinho aí de verdadeiro. A outra frase. Os seres humanos não alteram os espaços em que vivem. Verdade? Quer dizer, ele não precisa fazer nada lá para que haja o plantio? Essa opção aí, ela é falsa. Né? São exemplos de atividades econômicas a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio, entre outras. Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. E para realizar atividades econômicas, o ser humano utiliza sua força de trabalho. Verdadeiro ou falso? Para realizar atividades econômicas, o ser humano utiliza sua força de trabalho. Verdadeiro, né, gente? Colocaram? Pronto, então vamos lá na segunda questão. Relacione as colunas corretamente. E aí nós já estudamos sobre monocultura, vocês lembram? Mono, sempre que a gente ouvir falar nessa palavrinha mono, vem de um, tá? Poli, vem de vários. E aí você vai só ligar
o que tiver relacionado à monocultura e à policultura, tá bom? Bom, um único tipo de produto é cultivado em grandes extensões de terra. Tá na cara já aí, não é? Muito bem, é monocultura, então já liga aí. Normalmente é voltada para a exportação, nós vimos lá também, tá? Que a monocultura tem um destino e a policultura também. No caso aí, normalmente é voltada para a exportação, é a monocultura ou é a poli? A monocultura, muito bem, liga também. Vários tipos de produtos são cultivados em pequenas extensões de terra. Qual seria essa daí? Isso, policultura. Então, já liga aí a imagenzinha para esse comentário. Normalmente é voltada para a subsistência. Também seria qual? Muito bem, policultura. Resolvida aí a página 60. Vamos lá na página 61. Complete o trecho abaixo, escolhendo a opção correta entre parênteses. Pronto, então aí vocês vão ler e vai ter as opções aí, para você ver qual seria a opção correta, tá? Então tem aí, desde o período, tracinho, aí lá dentro do parênteses tem o quê? Colonial, imperial, até os dias atuais. O Brasil é um grande produtor, tracinho, e tem aí agrícola, industrial, tem tudo, né? Aí tem monocultura, policultura, a cana-de-açúcar e o café são exemplos de produtos agrícolas comercializados, especialmente no mercado interno ou externo. E aí? Agora vamos ler, já completados aí? Vocês conseguiram? Bom, então tem aí, desde o período colonial, estava lá no início, tá? O Brasil é um grande produtor agrícola, especializado na monocultura. Café é exemplo de produtos agrícolas comercializados especialmente no mercado externo, tá? Então percebam aí que é desde lá do período colonial que já existe essa atividade aqui no Brasil, a atividade de exportação. Quarta questão. Como a agricultura no Brasil pode ser caracterizada nos dias atuais? E aí? Como que ela poderia ser caracterizada? O que é que vocês acham? Eu vou dar uma sugestão de resposta aqui. Caso vocês tenham feito a parecida, tá? Ou queiram modificar alguma coisa, contanto que tenha o mesmo sentido, fiquem à vontade, tá bom? Olha só. Vou ler devagar para vocês entenderem. Hoje, a agricultura brasileira possui graus elevados de mecanização, com a utilização de técnicas modernas voltadas principalmente para a exportação, ou seja, para a venda para outros países, né? Importar é você mandar do seu país para outros países. Importar é trazer de lá para cá, tá bom? Observe a imagem. Observaram aí? Tem alguns homens aí, né? O que as pessoas estão fazendo? Elas estão plantando, estão colhendo, estão fazendo o quê? Observaram? Já tem a plantação aí, né? Percebam bem o que está acontecendo. Bom, então as pessoas estão colhendo milho, isso mesmo. Esses homens aí, estão colhendo milho. Coloquem aí. Letra B. Que atividade econômica está sendo ilustrada? Que nós estamos estudando, né? A agricultura. Muito bem. Já essa C aí, gente, tá perguntando assim, você já viu uma plantação de milho ou um pé de milho? Relate a sua experiência. Então, essa resposta aí, ela é completamente pessoal. Então, a resposta vai variar de acordo com cada um aí, certo? Vocês já viveram essa experiência. Pronto, de geografia é isso por hoje, tá? Mas aí vai ficar aí a página 62 e a 63 para vocês resolverem ainda, tá bom? É isso aí. Próxima aula já vamos entrar
vamos seguir aí o conteúdo sobre formas de cultivo. Então é isso. Por hoje é só, tá bom? Beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem em casa e até a próxima. Tá?